Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o primeiro Resenha Rapidez na nossa página do Facebook. Aqui chegando o nosso amigo Vinícius Gustavo. E aí, Vinícius, tudo bem com você? Fala, Vitor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Matheus. Queria agradecer a todo mundo que está entrando na live, tá mandando um salve aqui também no WhatsApp. Aquele salve, né? Primeira live aqui na nossa página do programa Rapidez. E a gente estava em conversa, né? Falou assim, o que a gente vai fazer? Né? Tá sem gravar nada. E a gente pensou, entrou em um acordo, vamos fazer uma live, fazer uma resenha. E para a gente estrear essa primeira resenha, nosso convidado de hoje é o Léo Ortiz, que vai estar com a gente já daqui a pouquinho, né, Vitor? Isso mesmo, Léo Ortiz é o nosso primeiro convidado. Mas antes, vamos nos apresentar, né? Eu sou Vitor Hugo, um dos integrantes do programa Rapidez, e também sou estagiário na Rádio 102 FM de Bragança Paulista, onde ali a gente faz alguns trabalhos na parte da rádio, também cuidamos das redes sociais da rádio, e aqui no programa Rapidez é um canal no YouTube onde nós temos conteúdos de todos os tipos mais variados, com entrevistas e MC, jogador de futebol, e decidimos fazer essa live como o Vinícius falou. Também temos o Matheus, que é o nosso convidado, né, também. Olá, galera, eu sou o Matheus, agradeço o convite do Pedro, Vinícius, Vitor. Estou aqui representando o Sem Clubismo, minha página de futebol no Twitter, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. Pedro? Isso aí, eu sou o Pedro, do programa Rapidez também. Prazer estar aqui no primeiro programa, né? Com o primeiro convidado de peso, né? Posso dizer assim, Léo Ortiz, zagueiraço do Red Bull Bragantino, e topou fazer essa resenha com a gente, essa conversa, e vai ser muito legal. Isso mesmo. E eu, Vinícius Gustavo, também, como o Vitor Hugo disse, da 102 FM, do programa Rapidez, estagiando na 102 FM, ao lado de grandes parceiros, grandes profissionais da área da comunicação, do esporte, e é isso aí. E já, né, a gente vai bater um papo com o Léo Ortiz, zagueiraço do Bragantino, do Massa Bruta, e é isso aí. Vamos esperar o pessoal entrar aqui na live, aqui, ó, bastante pessoa na live aqui, ó, a Julia Messi, o Cauê Moraes, o Daniel Oliveira, o William Marques, o Matheus Pinheiro, o J. Malon, um grande abraço para o J. Malon, Arthur Gebara, nosso grande mestre, professor. E, nossa, tem bastante pessoas aqui. Fabiana Poli. Isso aí. Vamos entrando aí, rapaziada. Para começar, vamos chamar o Léo já. Oi? Vamos chamar o Léo? Ô, Vitor, seu áudio está um pouco ruim aí. Ele tá com a gente aí, ó. Ele tá com a gente, o Léo? Mandar um abraço aqui para Fabiana Poli, o João Gabriel, meu parceiro. É isso aí. O Léo tá com a gente aí, Vitor? Tá com a gente. E você que está assistindo, compartilha aí. Olha o Ortiz aí, tudo bem, Léo? E aí, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo que está na live também para acompanhar essa resenha. É um prazer estar falando com vocês e um prazer também estar sendo o primeiro convidado dessa resenha. Tinha que ser o Léo, né, para estar com a gente aí hoje. O pessoal tá entrando aí, Léo. Mandando um abraço para você, mandando aquele salve. Leonardo Rec Ortiz, mais conhecido como Léo Ortiz, zagueiro do Massa Bruta do Red Bull Bragantino, natural de Porto Alegre. Tá com quantos anos, Léo? Tô com 24, fiz agora no início do ano, em janeiro. Na pré-temporada, completei o 24º aniversário aí. Isso aí. E recentemente você foi renovado, né? Teve a renovação com o contrato com a Red Bull, né? Foi uma coisa que me deixou muito feliz e uma valorização também quanto ao meu trabalho e mostrando que eu venho fazendo um bom trabalho e venho dando confiança para eles, e isso que é muito importante para o jogador, acho, né? Acho que valoriza cada vez mais e também me motiva a retribuir mais ainda com títulos, com boas atuações, mas acho que o principal é conquistar título, e isso a gente conseguiu ano passado, e espero que agora, lógico que numa dificuldade maior, né, com adversários maiores também, a gente possa conquistar títulos daqui para frente. Isso aí, Léo.
Como eu citei no começo, tá difícil para todo mundo, até para a gente aqui, a gente grava vídeo, conteúdo para a internet. A pandemia do coronavírus atacou o mundo inteiro, né? E como que tem sido para você essa quarentena na sua casa? Tem treinado bastante? Bom, tá sendo bem complicado, como tu falou, né? Para todo mundo, para todas as áreas de trabalho e para a gente não é diferente. Felizmente, a minha família tinha vindo um pouco antes de ter acontecido tudo isso, vieram para acompanhar alguns jogos e passar um tempo aqui comigo. E acabou que no meio da passagem deles aqui, aconteceu essa pandemia e começou essa quarentena, né? Então, felizmente eles estão aqui comigo, isso para não ficar sozinho, né? Dar uma companhia e também me motivarem para treinar cada vez mais. Eles têm me acompanhado em um dia ou outro para dar uma corrida, para fazer alguma coisa. Isso tem me motivado bastante. E tenho procurado treinar quase todos os dias, né? Lógico que um dia ou outro uso para descanso também, que acho que é importante. Mas tem sido bem complicado, tá dando uma agonia já de ficar longe dos gramados, né? Porque, querendo ou não, a gente acostuma a trabalhar a parte física, mas, ao mesmo tempo, a bola é o que a gente sente mais falta, né? Os trabalhos com bola, os jogos, o ambiente dos jogos, né? Então, tá fazendo bastante falta, mas a gente espera que tudo isso volte ao normal e que a gente possa voltar todos com saúde para poder voltar ao estádio, voltar ao campo também. O que você acabou de falar, e o apoio da família é tudo, né? Eles sempre estão com você, ajudando você. E agora eu vou passar a bola para o Matheus Jacomim, do Sem Clubismo. E aí, Matheus? E aí, Léo, tranquilo? E aí, Matheus, tudo bem? Beleza? Então, cara, você citou o seu pai e a sua família. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa história aí. Seu pai foi campeão mundial de futsal, pivô, mais de 1.000 gols na carreira, e você acabou virando zagueiro de futebol de campo. Como é que foi essa escolha aí? Conta pra gente. Bom, na verdade, desde que eu, desde que eu era pequeno e até boa parte da minha adolescência, eu tinha a ideia de jogar futsal também. Ah, mas também, jogando futsal, eu era fixo, né? Jogava atrás. Sempre gostei, né? Sempre foi uma coisa que, a partir do momento que começou a ter essa coisa de procurar uma posição, sempre foi uma coisa que me chamou a atenção e sempre foi uma motivação também dentro de casa para poder marcar ele, com uma motivação a mais, né, dessas brincadeiras de pai e filho, e também depois em peladas, em jogos, jogos de brincadeira, né, com os amigos, e ele também com os amigos dele, às vezes, que eu participava. Era uma coisa que eu tinha, sempre jogar contra ele para poder pegar um adversário que era bem difícil, né? Um cara que sempre foi meu exemplo, tanto dentro como fora de campo, e que me ensinou muito, e me ensina até hoje, porque é um dos caras que eu brinco que é o mais crítico na minha carreira, sempre foi muito perfeccionista, então ele me passou muito disso, e acho que é a principal coisa que ele me passou. Então, ele é muito importante, e até certo ponto era o que eu queria, era jogar futsal, por também ter acompanhado uma parte da carreira dele, futsal sempre me chamou muita atenção, mas eu jogava em Porto Alegre, eu jogava futsal, e em certo momento meio que o lugar onde eu jogava, que era o único de futsal de competição mesmo, né, de disputar estadual, ele fechou, ele parou de ter competição, aí virou só escolinha, e aí eu já era um cara que gostava, que era competitivo e que gostava desse ambiente, vi que não ia me dar uma motivação de estar em escolinha, né? Então, tive que optar por ir para o campo, e ainda meio que passei um ano, eu acho, meio que jogando de brincadeira em alguns lugares, mas não era a mesma coisa. A partir do momento que o André Giardini, que é hoje o treinador da Seleção Olímpica, e que era meu treinador no futsal, ele era treinador do Júnior na base do Inter, e ele teve uma conversa comigo, porque a gente sempre teve uma amizade muito grande, de que eu tentasse jogar campo, né? E aí que eu teria a última oportunidade, porque eu já tinha 15 para 16 anos, eu acho, e aí ele disse, não, eu acho que tem que apostar, porque é uma coisa que daqui a pouco tu vai te arrepender lá na frente,
e isso me tocou, e aí me deu a vontade de participar. E aí eu acabei indo fazer teste no Inter, passei, de princípio como volante, né? E aí, a partir do momento, passando os anos, já chegando no sub-20, foi quando eu, por algumas situações de não ter quem jogar de zagueiro, eu fui meio improvisado e vejo que hoje me deu muito certo e é o lugar que eu me sinto mais à vontade, né? É isso aí. Pô, que legal, Isso cara. aí, Então, vou passar a palavra pro Pedro, né? é isso aí. Pedrão. Então, Léo, falando do começo, você foi revelado pelo Internacional, né, de Porto Alegre, e em 2018 você teve uma passagem pelo Sport Recife, né, por empréstimo ali 1 ano, e aconteceu do Sport ser rebaixado, né, em 2018. Eu queria saber como foi para você essa experiência, né, de mudar também de clube, né, e para o esporte, você é muito novo ainda. Conta para a gente como foi toda essa experiência. Acho que o rebaixamento na carreira de um jogador deve ser um dos piores momentos, né, para o jogador. Ele carrega. Então, conta para a gente como que foi isso aí para você e o que você trouxe de positivo, né, agora com 24 anos, nessa nova fase do Léo, agora no Red Bull Bragantino. Bom, foram 2 anos, diria, complicados, né? E 2 anos em que eu meio que andei numa montanha russa, né? Quando surgi no Inter, surgi muito bem no começo, aí também pela questão da idade e zagueiro tem muito que amadurecer, né? Tem um tempo, às vezes, de amadurecimento, e no meu primeiro ano eu já comecei a jogar muito seguido, e no começo fui muito bem, acabei oscilando em alguns momentos, depois passei a jogar menos, no final da Série B também, foi um ano complicado na história do Inter, né? O primeiro ano na divisão, na segunda divisão, então era um ano atípico para a história do clube também. Aí então houve muitas críticas, mas levei muita coisa boa e foi um momento onde eu cresci muito, porque aí você vê a diferença do futebol de base para o futebol profissional, né? Toda a mídia, toda a torcida que tem, e isso no esporte também. Eu comecei muito bem, chegando do Inter por empréstimo, comecei a jogar, cheguei a ser capitão num clássico contra Santa Cruz, onde até eu sempre conto essa história aqui, que estava Magrão, que é um ídolo da história do esporte, e eu pude ser o capitão com 22 anos, 21, 22 anos. Então, mais uma experiência que eu levo. A partir de que começou o brasileiro, eu passei a jogar menos, e isso me deu muita rodagem em questão de também ver como é num outro clube, sabe, vivenciar outro clube, outra região do Brasil, que vê o futebol de outra forma. Então eu aprendi bastante, mas como tu disse, não é bom para nenhum jogador a questão do rebaixamento. Mas eu tenho um agradecimento muito grande ao esporte e ao Inter, claro, por ter me formado, porque foram anos em que eu aprendi e amadureci, e talvez muito mais rápido do que se tivesse 2, 3 anos passando numa fase muito boa. Lógico que todo jogador quer, mas o que eu amadureci nesses 2 anos, talvez jogadores passam 5 anos para amadurecer dessa maneira, né? Isso mesmo. É difícil, né, nesse momento que o jogador sobe da base profissional, e certamente a sua passagem no esporte contribui muito para a sua carreira. E como foi para você viver em 2018 um rebaixamento no esporte, em 2019 um time da Série B, sendo considerado aí um dos melhores jogadores da competição? Bom, eu coloquei, acho que essa saída do esporte e a chegada na Red Bull, primeiramente, né, no Paulista, logo que o Antônio Carlos e o Thiago Escuro me ligaram depois que eu saí do esporte e apostaram em mim no momento em que pouca gente iria apostar, né, porque vinha de 2 anos complicados, como eu disse, e eu cheguei meio desacreditado também, mas confiando muito em fazer um bom trabalho, principalmente no Paulista, para que conseguisse uma visibilidade maior, né? E consegui, fiz um bom campeonato paulista, e quando
houve o projeto, né, do Red Bull Bragantino em disputar a Série B e se manter muito à base do que foi a Red Bull Brasil no Paulista, me motivou bastante. Isso a gente até falou quando houve o acesso. A gente falou entre eu, o Morato e o Peixoto, que fomos jogadores que estávamos no Sport em 2018, no rebaixamento, que a gente merecia muito isso, porque a gente tinha passado por problemas, por dificuldades lá no Sport, e hoje a gente tinha passado por cima de tudo isso, fazendo uma grande campanha, não só no campeonato em relação ao grupo, em relação ao Bragantino, que fez, acho que fazia tempo que não se via um time fazendo uma campanha tão regular e tão sólida como a gente fez ano passado, como também individualmente, tanto eu, quanto o Peixoto, quanto o Morato, conseguimos nos superar e aparecer de novo, né? E isso é muito gratificante para todos, principalmente por ter saído com o título, lógico. Acho que isso faz total diferença e nos motiva ainda mais também para esse ano voltar a uma Série A e fazer bonito de novo, como a gente fez ano passado. É isso aí. Ô, Léo, se for do Zago... Quer falar, Vini? Pode falar aí. Pode ir, Pedro. Pode ir. Então, você falou do Zago, né? Conta pra gente como que é essa sua relação com o Zago, né? Que carrega desde o começo lá no Internacional, que foi o técnico que subiu você pro profissional, né? E já aproveitando, qual que é a diferença do trabalho do Zago, que foi campeão do Brasileirão Série B, com agora do Felipe Conceição, né? Que, apesar de a gente ver muitas críticas aí, um torcedor que gosta de tal jogador, e o técnico, quando coloca o jogador, fica meio bravo, né? Fala pra gente como que tá sendo essa temporada, né? Esse começo do Paulista com o Felipe aí também, que teve bons jogos. O Red Bull terminou na liderança do campeonato, agora depois da paralisação, né? Conta pra gente um pouco do Zago e desse trabalho do Felipe. Bom, a relação com o Zago, acho que sempre foi um cara que me ajudou muito, acho que desde a passagem dele pelo Inter, que foi onde a gente se encontrou pela primeira vez, onde eu subi quando ele estava lá e ele foi o cara que brigou muito por me colocar, e até quando tinham nomes já conhecidos lá já no Brasil e eu era recém subindo da base, mas ele foi um cara que acho que se identificou muito comigo por ser zagueiro, por ser um cara jovem, um cara que em algumas características batia muito com o que ele gostava em relação a jogo, em relação à tática, né? E também em relação ao que ele foi, né? Um zagueiro também técnico. Ele é um cara que sempre trabalhou comigo para melhorar, sempre via coisas para melhorar e sempre me falava, sempre foi um cara muito verdadeiro comigo. E ele era um cara que, além de ser um grande zagueiro com a bola, um cara altamente técnico, ele também era um cara que sabia chegava firme, era um zagueiro forte dos dois lados, né? Era um jogador que sabia sair jogando, mas que chegava firme quando tinha que chegar. E isso era uma coisa que eu tinha que trabalhar quando eu subi da base, e ele sempre que me cobrava isso para que eu chegasse mais. E isso, quando eu encontrei ele depois no Red Bull, um dos responsáveis por me trazer, né? Ele viu que eu já tinha melhorado e aprimorado muito isso e me deu total confiança, tanto no Paulista como depois no Brasileiro, né? Então, eu não tenho como sempre eu não tenho como não mencionar ele sempre quando eu falo da minha carreira, porque foi o cara que mais apostou em mim, acho que desde que eu subi da base, e um cara que sempre gostou de mim, então não tem como mensurar o tamanho da importância dele, né? E acho que a diferença deles, eu não vejo tanto, eu acho que algumas características de jogo mesmo. O Felipe é um cara que acho que gosta de roubar a bola e atacar muito rápido, né? Isso a gente tinha no passado também, mas o Felipe acho que foca muito nisso, de ser um time um pouco mais vertical. E com o Zago a gente tinha a gente ficava mais com a bola, eu acho, mas às vezes em alguns momentos a gente sofria alguns contra-ataques que não eram
não são tão bons, né? Porque a gente ficava com diferença numérica atrás, então às vezes a gente estava exposto um pouco demais. Mas a gente conseguiu fazer uma boa campanha no passado mesmo assim, né? Até ser a melhor defesa. Então, valoriza muito o trabalho que ele fez. Acho que não tem certo ou errado. O Felipe é um cara que está fazendo um grande trabalho também desde que chegou. E lógico que demanda tempo para colocar as coisas que ele quer, até porque ele não teve a pré-temporada com a gente, né? E acho que isso fez total diferença. Talvez se ele tivesse desde o início do ano, a gente poderia ter começado o Paulista de outra maneira. Até porque acho que o momento em que a gente conseguiu assimilar o máximo possível, houve a parada, né? Que foi onde a gente estava com 3 vitórias seguidas, tinha assumido a liderança do grupo e consequentemente, tinha classificado pela derrota, o empate do Corinthians, acho, na rodada, né? Então, foi o momento em que a gente engrenou, foi o momento da parada. Isso é uma pena, mas tenho certeza que ele já conseguiu colocar muito do que ele quer como nosso time, mantendo muita coisa. Eu vejo que a gente manteve muita coisa do ano passado e mudou em algumas coisas que é normal quando se muda o treinador, mas felizmente acho que a Red Bull tem uma linha de trabalho em que se mantém muito as características em questão de ser um time ofensivo, de ser um time que está sempre buscando gol. Então, felizmente, a Red Bull consegue trazer isso e facilita muito, né, para a comissão técnica e para os jogadores, consequentemente. Legal. Quer fazer uma pergunta, Vini? Pergunta aí, Vini. Vini, você quer fazer uma pergunta? Acho que ele não está ouvindo a gente. Vai daí, Também tá. Tá ouvindo a gente? Quer fazer uma pergunta? Ô, Léo, queria parabenizar você, Léo, pela sua trajetória, pela sua carreira. A gente sabe que não é fácil ser jogador de futebol, né? Toda molecada sonha em ser jogador de futebol quando criança, né? Bater aquela bolinha, né? Vestir o manto do seu time favorito. E para você acha que já chegou no seu nível profissional ou não? Aliás, você é um jogador profissional, né? Isso que você queria ser. Você acha que você almeja mais alguma coisa? Não, eu acho que cheguei no nível muito bom. Acho que Série A de Campeonato Brasileiro, acho que é um nível muito alto. Não são todos os jogadores que conseguem chegar, mas meu objetivo é me manter, né? Acho que é o mais complicado, parar um pouco com essas oscilações, ter uma regularidade maior. Mas lógico que eu busco mais coisas. Eu acredito que ainda não bati no teto, né? Como se diz. Acho que não cheguei no ápice da minha carreira. Ainda sou um cara novo, então. E é difícil, às vezes, de ter zagueiros muito, muito novos no Brasil. Então, eu acredito que ainda tenho algumas coisas para amadurecer, para melhorar, que podem me tornar um zagueiro muito melhor. E eu sempre comento que tenho o sonho de jogar na Europa, né? Lógico que não é uma obsessão também, mas é um objetivo que eu coloco. E isso vai acontecer se eu manter uma regularidade fazendo um trabalho bom aqui, né? E, Léo, você acha que essas suas características de jogo, boa saída de bola, pensa rápido, você acha que você herdou isso tudo do futsal? Olha, eu acho que muito do que eu aprendi no futsal eu consigo aplicar em algumas coisas. Lógico que é muito diferente, né? Até a transição do futsal para o campo é difícil. Acho que demorei talvez um ano a me acostumar realmente com todo o tamanho, toda a dinâmica que é completamente diferente, né? Mas algumas coisas eu aprendi no campo, porque tem coisas que você não consegue trazer, mas acho que muita coisa a gente aprende no futsal. Eu acho que foi primordial para toda, acho que passe, minhas principais características, assim, de abordagem, de ler um pouco o jogo também mais, ter que ler o jogo um pouco mais rápido, porque no futsal você tem a dimensão é menor, então você tem que jogar mais rápido, né? E isso facilita quando você leva para o campo, né? Legal. E
falar um pouco do ano passado, né? Certamente foi o melhor ano da sua carreira até o momento. E até o meio do ano, que vocês eram do Red Bull Brasil e vocês ficariam sem contrato até aquele momento, né? Como vocês ficaram sabendo dessa parceria? Se vocês ficaram sabendo pela imprensa ou mesmo dentro do clube? Porque aqui pra gente em Bragança, tipo, essa notícia ela não chegou meio concreta, chegou de um lado falando, daí o Bragantino que negava, daí depois de uma semana que tudo isso se firmou e realmente a gente foi saber que ele existia a parceria do Red Bull com o Bragantino, se tornando o Red Bull Bragantino. Bom, na verdade, a gente jogou todo o Paulista meio que sabendo de que haveria, de que poderia haver algum projeto, né, para que se jogasse, para que a gente pudesse jogar a Série B, mas nunca foi revelado mais detalhes, né? A gente não sabia nem o time ainda, né? A partir do momento ainda que a gente estava no Paulista, e eu ainda era emprestado do Inter, né? Então fiquei na expectativa, né? Até porque era um lugar em que eu estava jogando, em que eu tinha confiança da direção e também do treinador, né? Que era o Zago, e era um lugar que eu queria me manter. Então fica aquela ansiedade, né, por estar fazendo um bom trabalho, mas você não saber para onde vai. Mas a partir do momento que começou a sair na imprensa também, acho que os jogadores também se tocaram do tamanho que era essa parceria, vamos dizer, né? E acho que foi bom para todos, né? Acho que todos os jogadores que foram pro Red Bull Bragantino tiveram o privilégio de fazer um grande campeonato num clube tradicional, né, que é o Bragantino, se juntando junto com uma empresa que é a Red Bull, que não tem como dimensionar o tamanho também dela no mundo, né? E acho que essa junção fez bem para todo mundo. Acho que os torcedores, para tanto a imprensa também aqui da região, acho que isso foi uma junção de uma tradição com uma organização e com o tamanho de uma empresa gigantesca, né? Ô, Léo, o Vinícius perguntou se você já chegou no seu auge, né? Mas olhando um pouco para frente, você ainda é muito novo, né? 24 anos, tem muito para evoluir e jogar. O que você almeja para o seu futuro? Tem muita gente a maioria dos jogadores do Brasil, né, que sonham em jogar na Europa. Eu já vi jogador falando que não sonha em jogar na Europa, já vi jogador que já não jogou na Europa porque falou que não queria. Mas fala pra gente se sonha em jogar na Europa. O jogador fala muito de defender a seleção, né? O sonho de todo jogador. E tem algum clube específico que você admira e sonharia em jogar? Bom, eu tenho sonho, sim. É uma coisa que eu tenho como meta, né? Mas como eu disse, não é uma obsessão. Acho que não vai ser uma decepção para mim se eu não chegar lá, mas eu quero ser um cara vitorioso. Acho que fazendo um bom trabalho aqui no Bragantino, conquistando títulos como eu venho fazendo desde o ano passado, buscando cada vez mais isso aqui, eu posso almejar coisas grandes para fora, né? Que é uma ideia, né? Mas como eu disse, o meu foco e principal é fazer história aqui. Acho que por eles terem apostado em mim num momento em que ninguém apostava também, lá logo que eu saí do esporte, eu tenho uma coisa dentro de mim que diz que eu tenho que devolver tem que fazer como se fosse um agradecimento ao que eles colocaram em cima de mim, né? Então como eu disse, fiquei muito feliz com a renovação, porque me dá a oportunidade de ter anos para trabalhar para isso e para trazer títulos para cá, para fazer jogos bons, né? Mas eu acho que o principal é trazer títulos. Acho que só jogar bem não vai adiantar para eu entrar na história, né? Acho que até saíram algumas coisas de seleção da década, seleção desde 2000, e eu estava lá, mas eu acredito que também pelos jogos bons que eu fiz, mas principalmente por ter trazido um título para cá. Então, essas coisas que eu almejo é conquistar títulos
que eu tenho certeza que isso vai me levar para algum lugar lá fora. E falando de clubes lá de fora, acho que os principais clubes, eles chamam a atenção de todo mundo, né? Mas eu tenho alguns clubes que eu gosto mais, que são os clubes que jogam mais com a bola, que são o Barcelona, Arsenal é um clube que eu sempre torci quando era pequeno, então são clubes que eu tenho vontade, mas qualquer clube grande da Europa me realizaria um sonho, né? Léo, aproveitando ainda, falando de Europa, o Red Bull, caso vocês, o Red Bull Salzburg, queiram você, que é o Red Bull maior do mundo, né? Então, caso eles queiram você, está no contrato alguma coisa, tem alguma coisa especificada que vocês têm preferência, ou que vai para lá, igual o Luan Cante, ele fez tipo o inverso, né? Ele veio pegar a experiência aqui no Brasil para depois voltar para lá, né? Vocês têm isso de pegar uma experiência aqui no Bragantino e ir para lá? Bom, em relação à preferência, eu não tenho ciência se tem alguma coisa no contrato, mas acredito que não, porque acho que o projeto deles aqui também é se tornar um clube gigante, né, no Brasil. Então acredito que não tenha, por eles também querer ter os melhores jogadores aqui. Então, mas eu acredito que eles olhem com bons olhos também para os clubes que são os clubes que são da Red Bull, né? Eu acredito que eles consigam controlar mais por também ter essas excursões que a gente foi para lá ano passado também na intertemporada, né? Então, para ver mais de perto, eu acredito que tenha, mas acho que questão de preferência em relação ao contrato, acho que não deve ter nada. Certo. Fala aí, Pelé. E como que é o clima aí no elenco do Bragantino, Léo? Falando da Série B, falando das... Pode falar, Vini, pode falar. Então, Léo, falando da Série B, a gente vê que o Bragantino teve uma bela trajetória, né? Um belo campeonato em 2019. Eu queria saber para você, no seu ponto de vista, qual foi aquele jogo que você fala que você vê no seu ponto de vista que foi mais difícil para vocês? Bom, eu acho que os dois jogos mais complicados, eu acredito que foram contra o Atlético Goianiense, que foi o que a gente empatou no final. Ali acho que foi um jogo em que meio que mostrou que foi um jogo em que a gente não foi o nosso melhor, mas a gente conseguiu um ponto no final que acho que deu uma esfriada muito grande no Atlético também, que era ali, se não me engano, ali era o segundo colocado naquela época e queria encostar bastante na gente. E a partir daquele jogo, o Atlético também decaiu bastante, que até acabou no final do ano se complicando até para conseguir o acesso. E outro jogo que foi bem complicado foi realmente contra o Sport lá também, que acho que era o time que mais disputava com a gente em relação à qualidade, né? Que era um clube que também investiu em grandes jogadores. Então foram os dois jogos mais complicados. Curitiba em casa também foi difícil, porque era um momento em que os dois clubes estavam em primeiro lugar, era final do primeiro turno, tinha aquela coisa de quem vai ser o campeão do turno, e ali foi uma disputa muito boa. A gente fez um grande primeiro tempo, era talvez para ter saído com mais de um gol de diferença, e aí no início do segundo tempo acabou que o Edmar foi expulso, e aí a gente teve que se defender bastante contra um time que tem muita qualidade também. Então acredito que esses 3 jogos foram os mais complicados, né? Lógico que a gente teve jogos em que a gente foi muito bem, mas para citar os jogos mais difíceis, acho que foram esses. E como que é o clima aí do elenco do Bragantino, Léo? Porque tá dando um salve para você elenco na live aqui, ó. Ô, Vini. É um elenco recheado de jogadores jovens, né? Tem o Claudinho, Cleiton, e você acaba sendo até mais velho do que eles. Como é que é a resenha? Como é que é antes dos jogos? Conta aí pra gente.
Então, eu até brinco que com 24 anos eu consigo ser quase um dos mais velhos do elenco, né? Lógico que ainda tem os caras mais experientes, como o Júlio, como o Líger, o Ítalo, o William, que são a maioria dos caras mais velhos que eu. Mas, cara, o clima é muito bom. O clima é muito bom e desde o ano passado sempre foi assim, né? Esse ano acabou que se criaram algumas coisas até na imprensa, mas que às vezes as pessoas criam porque não conseguem achar um problema num clube tão bom e num clube que tá aparecendo às vezes mais que outros. Mas o clima é muito bom, como se disse, é uma gurizada, né? Uma molecada, então a gente se diverte bastante nos treinos desde o ano passado e felizmente os caras mais velhos ainda brincam também bastante. Júlio, William, são caras que são muito da resenha também e que brincam muito com os caras mais jovens, então isso é muito legal. A gente tem um clima muito bom e acho que isso também influencia bastante para a gente ter feito uma grande campanha no passado, né? Ô, Vini, antes de você falar dos comentários aí, tem uma pergunta aqui para o Léo. Ele falou da renovação, né? Que ele ficou bem feliz com a renovação do Braga. Antes da renovação, teve o Santos, sondou você. Queria saber como que foi para você receber a responsabilidade de um time grande, né? O Santos. E se teve algum outro clube querendo o seu futebol aí. Bom, isso do Santos ocorreu muito ano passado, depois do Paulista, né? Teve alguns outros clubes, acho que eu fico muito feliz com isso, né? Porque, como eu digo, além de ter renovado o contrato que valoriza muito o meu status hoje de jogador, interesse de grandes clubes também me deixam muito feliz, né? Mas e é um sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho, de que estou chamando atenção, né? Então eu fico muito feliz, mas não foram coisas que chegaram também, não foram muito longe também, né? Foram interesses em que eu fiquei muito feliz, mas eu também procurei não saber muito, deixo muito para o meu empresário, para minha família também, que está sempre em conjunto nas decisões, né? E o projeto desde o início, desde que eu cheguei depois, no início do ano passado e quando foi passado o projeto desse ano em relação ao futuro, sempre me encantou muito e ter um contrato de 5 anos é sinal de que apostam muito na minha capacidade de crescer, na minha capacidade de evoluir e de me tornar um jogador cada vez melhor, né? Vai daí, Vinícius. Tá com um probleminha de delay ali, eu acho. Tem alguma pergunta aí, Vitor? Alves, o Alex Barbosa mandando aquele salve para você. Vamos ver o que mais aqui. Tá mandando aquele. Oi? Pode ir. O Vitor Rangel. O Eric perguntou pro Léo. Cadê? Voltou aí? Tá tudo certo aí? Voltou? Pode falar. Pera aí que travou aqui, rapaz. Pera aí, vamos continuar. Agora voltou. Lendo aqui os comentários aqui do pessoal que tá mandando aqui. Mas mandou. Craque dentro do campo. O Alex Barbosa mandou. Cauê Moraes, salve rapaziada, parabéns pelo trabalho do Rap 10. Léo, grande zagueiro do Massa Bruta. Vinícius Angel, salve turma. Ô, Léo, o Eck do Toro Louco Mil Grau, a página do Toro Louco Mil Grau no Instagram, perguntou para você o que você achou daquela montagem do Thor que eles postaram esses dias. Cara, eu achei muito engraçado, eu até recebi de alguns familiares meus também que acompanham a página e que logo me mandam no WhatsApp, né? Eu achei muito engraçado. Fico muito feliz, acho que é legal essas brincadeiras, esses memes que eles criam também. A gente também, às vezes, coloca uma coisa ou outra no grupo dos jogadores brincando. Eu acho que essa brincadeira é legal e fico feliz eles estarem lembrando. É como eu digo, tudo isso é sinal de que o cara vem fazendo um bom trabalho, as pessoas vêm gostando do
do meu trabalho dentro de campo e também da minha personalidade fora, né? Legal. Também temos uma pergunta aqui, ó, do Cleverson. Ele perguntou qual atacante perguntou para você enfrentou. O atacante... Cara, eu tive... Não enfrentei muitos de clubes grandes, porque passei 2 anos jogando a Série B, né? Mas pelo Inter eu enfrentei o Corinthians em 2017, pela Copa do Brasil. E um dos caras mais difíceis, acho que eu enfrentei foi o Jô, porque é um cara muito grande, um cara técnico também, né? Um cara que você tem que cuidar tanto com a finalização em uma bola aérea ou como na bola no chão, né? Ele é um cara que protege muito bem. Foi um cara que me causou muita dificuldade. Felizmente, no jogo que eu joguei contra ele, ele não fez gol, então acho que o meu dever foi cumprido a regra, mas acho que ele foi o cara mais difícil. Enfrentei outros jogadores também. No meu terceiro jogo como profissional, eu joguei um Grenal e tive que marcar o Lucas Barrios, acho que era a estreia dele pelo Grêmio, então foi um cara que causou dificuldade, também é um cara muito alto, eu só tinha visto pela TV, lance dele no Borussia e ter enfrentado ele no meu terceiro jogo também foi uma coisa marcante. Ô, Léo, já pegando em embalo dessa pergunta aí, eu tinha selecionado umas perguntas aí que todo mundo gosta de ouvir, né? O jogador falar. Eu, principalmente, gosto. Eu ia falar o melhor jogador que você já enfrentou e o melhor jogador que você já jogou, que esteve no seu time. E se você puder falar também um ídolo que você carrega aí no futebol, um jogador que você se inspirou e gosta muito aí. Bom, o melhor jogador que eu joguei junto, eu vou falar mais em relação à minha posição, né? Porque normalmente é um cara que a gente toma como inspiração, e eu tenho 2 caras que marcaram muito a minha carreira de serem grandes jogadores, de terem sido, e ainda ser um grande jogador, que é o Vitor Cuesta, né? Que foi um dos primeiros parceiros que eu tive no Inter, que foi onde eu joguei muitas partidas junto, e um cara que se tornou um amigo também, e que me ajudou muito por ter sido um zagueiro já de seleção argentina, e que eu acho que deveria ser até, não vem sendo convocado, mas era um cara que deveria estar presente. E outro foi o Durval, que eu joguei acho que 1 ou 2 jogos só com ele, mas foi um cara que durante os treinos eu treinei muito junto, por a gente não tá jogando, então a gente treinava no time reserva, e foi um cara muito importante também, apesar de não ser um cara que fala muito, que se expressa muito, mas é um cara em que eu aprendi muito vivendo do lado, aprendendo um pouco de uma personalidade um pouco diferente, né? Que às vezes a gente vendo de longe, a gente vê só as brincadeiras com ele em relação a ele não dar risada, a ele não falar muito, mas convivendo com ele a gente conhece um cara que brinca, e um cara também que dentro de campo é muito sério e tem muita qualidade, né? Isso me chamou muito a atenção nele. Então, esses 2 caras foram caras que eu considero que foram os melhores jogadores que eu joguei junto, né? E qual foi a outra pergunta? Não, a outra pergunta é o ídolo que você carrega no futebol aí. Cara, eu tenho um cara, são dois jogadores mais antigos que eu peguei vendo muito por vídeo também, por ter ouvido meu pai falar, que é o Gamarra, que é um cara que é técnico e que rouba muito a bola na bola, assim. E outro é o Maldini, que foi um cara que eu consegui ver mais, porque na época em que o Milan era aquela máquina, né, que chegava à final de Champions League direto, ele era um cara que me inspirava bastante, que eu como acompanho muito de entrar no YouTube e ficar olhando vídeos de jogadores, é um cara que eu admiro bastante também. Pode ir, Matheus. A gente até vê aí, né, Léo, na sua casa aí atrás, aí, ó, tem até uma cesta de basquete, né? Você pratica todo dia aí? Cara, então, é um esporte que eu gosto muito de acompanhar, tanto o basquete como o futebol americano, são 2 esportes que eu gosto muito de acompanhar, às vezes para tirar um pouco a cabeça do futebol, para
ver outra coisa, né? Nunca fugindo do esporte, mas são dois esportes que eu gosto de acompanhar. E o basquete, a gente começou... Eu comecei a gostar de jogar assim lá na Áustria, quando a gente ficou lá no CT do Red Bull Salzburg, tinha uma quadra dentro do CT. Então, às vezes, entre um treino e outro, a gente brincava lá. E aí, esse ano, quando eu me mudei para Bragança, eu vi um espacinho aqui na casa, eu disse, cara, acho que dá para colocar uma cesta aqui para pelo menos eu brincar de arremessar. E meu pai também gosta de brincar junto, minha família às vezes tá brincando aqui, a gente passa o dia dando os arremessos, assim. Você já chegou em algum jogo já de NBA? Eu durante as minhas férias, eu gosto muito de ir para os Estados Unidos, porque lá sempre tem jogo na época das férias, né? Então, já fui em 3, eu sou fãzaço do Lakers, né? É o meu time, então acompanho quase todos os jogos. Fico bravo quando não consigo acompanhar o jogo. E eu consegui em 3 jogos, ano retrasado, acho que eu fui. E consegui pegar para assistir o LeBron, o Kobe Bryant, que é um ídolo para mim. Eu não consegui pegar, mas agora com essa geração nova com o LeBron eu consegui acompanhar. Então é uma coisa que é um hobby, né? Acompanhar basquete. Então consegui em 3 jogos lá, espero conseguir em mais. É isso aí. Léo, qual que é a sua opinião para a temporada, né? Pro basquete mesmo. O Lakers estava bem, estava liderando a conferência, e aí acabou tendo a pandemia. Clippers também estava na cola. O que você acha que vai dar nessa temporada retornar? Eu fiquei indignado com toda essa situação, né? Porque além de parar com o futebol, parou com o basquete também. E foi no momento em que o Lakers também estava bem, tinha ganho do Clippers, que é o principal rival, talvez, esse ano. Tinha ganho do Milwaukee também, que é o rival da outra conferência, né? Que eram talvez os 3 principais times desse ano. E aí agora parou com isso, então tem que ver como é que vai voltar, né? Ninguém sabe ainda, nem do futebol, nem do basquete, ninguém sabe direito quando está se programando para voltar, mas espero que volte de onde parou, porque o Lakers estava bem na frente, então espero que volte para continuar com essa vantagem que eles já tinham conquistado, né? Legal. Passa a bola aí agora, aí, ó. Vou falar, eu vi uma pergunta aqui interessante tô procurando aqui, do Cícero. Ele falou como que você imagina essa volta do Paulistão aí. Então, não sabe, a gente está vivendo esse momento aí de pandemia. A gente vê que os clubes tem clube que deu férias, né? A maioria deu férias coletiva aí, mas o pessoal está treinando em casa, está treinando muito. A gente acompanha acompanha o William Correia, a maioria do pessoal aí, treinando bastante. Como que você imagina? Eu acho que quem está treinando forte mesmo sai um pouquinho na frente aí, né, Léo? Aproveitando, Léo, você é a favor de retornar ao Paulistão? Aproveitando essa pergunta. Bom, eu acho que tem que se terminar, né? Eu acho que já disputamos todas essas rodadas, estamos muito próximos do mata-mata, né? Que acho que é a principal atração, e para clubes que investem muito, às vezes só nesse momento do ano, a gente tem que honrar com esse calendário. Lógico que vai ficar um pouco apertado em relação ao brasileiro também, Copa do Brasil, que são as outras competições, mas acho que tem que se terminar. E acho que vai ser, eu não tenho, a gente às vezes fica em casa pensando em várias opções de como pode ser e fica pensando bastante, mas é bem difícil de imaginar como vai ser. O que eu sei é que vai ser muito corrido esse ano, provavelmente vai ter jogo quarta e domingo toda semana, então a gente tem que se preparar ao máximo, e foi isso que o pessoal lá do clube passou pra gente, que quem trabalhasse o máximo agora durante essa parada ia sair na frente, né, na hora que voltasse, até porque provavelmente a partir do momento em que se libere para que a gente volte a treinar e volte os jogos também,
o tempo de começo de treino até o início do primeiro jogo provavelmente vai ser muito curto, né? Então, esse tempo vai ter que ser aproveitado da melhor forma possível para que a gente volte na frente dos outros clubes, né? Até porque vão ser, não sei como vai ser, mas a princípio teriam mais 2 jogos e logo em seguida já começaria o mata-mata. A gente tem a vantagem de já estar classificado, então esses 2 jogos vão ser para buscar o mando, né, das quartas de final, né, e também talvez da semi. Então, mas ao mesmo tempo a gente pode usar esses 2 jogos como um preparo para ritmo de jogo para o mata-mata, né? Falar para o pessoal mandar as perguntas aí no chat que a gente vai ler aqui durante a entrevista aqui para o Léo. Tem alguma pergunta aí, Matheus? Vamos aqui alguma pergunta, ó. Estão perguntando aqui para o Léo. Você já está ansioso para a volta aos gramados? Vamos ver aqui. Pergunta do Cauê Moraes aqui também, ó. Léo, como está sendo treinar em casa esse período aí? Bom, pegando um pouco também da outra pergunta, a gente acredito que todos os jogadores estão muito ansiosos para voltar, né? Porque, como eu disse, a gente está acostumado a trabalhar a parte física, mas a parte com bola que é a parte boa, né, do futebol. Então, todo mundo está muito ansioso para ter esse retorno, mas lógico que da melhor forma possível para que ninguém possa contrair o vírus ou alguma coisa assim. Então, a gente tem que ter paciência para esperar o melhor momento. E treinar em casa está sendo tendo que adaptar algumas coisas, né? Felizmente o clube também proporcionou da gente ter acesso, deles conseguirem passar para a gente alguns equipamentos, né? Como borrachinha, alguns pesos para a gente poder fazer uma academia em casa, tentar simular o máximo possível, né? Mas está sendo bem complicado, justamente por sentir falta do campo e da bola, né? Mas cada um está fazendo o melhor que acha para o corpo, juntamente com o que o clube passa para a gente. Então, tá tendo que se adaptar o máximo possível, mas a gente espera voltar o melhor fisicamente possível para que nesse tempo de treino que a gente tiver até algum jogo, a gente consiga focar mais também na parte tática e na questão de ritmo para poder jogar. Aí, ó. Manda Ribeiro perguntou para você, Léo. Com a paralisação do campeonato do Red Bull Bragantino, já pensa em como vai ser o ritmo de treinos para a volta do gramado? Isso aqui ela já respondeu. Isso aqui já respondeu, já. Ô, Léo, eu quero perguntar para você assim, você tá morando aqui em Bragança agora, né? Você já conheceu a cidade, já? Então, ano passado eu morava em São Paulo ainda e aí vinha mais para os jogos e para alguns treinos que a gente fazia aqui, né? Então, conhecia pouco. A partir do momento que eu mudei, acho que foi início de fevereiro, eu fiquei um tempo ainda antes aqui na casa do Peixoto, morando morando na parceria só porque a gente começou com a sequência de jogos, então eu ainda não tinha alugado, e aí nesse momento aí que eu fiquei na casa dele, ele me apresentou alguns restaurantes, porque ele já é um cara que conhece bem a cidade, né? Então, estou conhecendo ainda. A família aqui agora tá sempre pesquisando e falando para a gente, após passar isso, poder conhecer também. Mas eu estou gostando bastante daqui, é uma cidade bem tranquila. Já tô meio norteado em relação a ruas, aos lugares. Já estou conseguindo ir em alguns lugares sem colocar no Waze. Mas estou gostando bastante, espero conhecer cada vez mais. Lógico que ainda tem lugares e restaurantes que não conheço, mas desde que eu cheguei aqui eu tenho gostado bastante da cidade e tenho certeza que é mais um acerto nessa minha chegada ao Bragantino, né? Só para terminar minhas perguntas aqui, tem muita gente ansiosa, né, com como vai ser o Bragantino na Série A, né? A gente vê que
no Brasil agora muitos times com plantéis milionários, né? O Flamengo acho que é o time a ser batido. Como que você vê essa briga do Bragantino agora com a volta da Série A, com esses clubes tradicionais aí, Flamengo, Palmeiras, que tem elencos milionários, agora o Bragantino vindo reforçando, né, com bastante reforços. Como você acha que vai sair o Bragantino nesse Campeonato Brasileiro aí, não? Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa campanha, né? Eu acho que a gente não pode querer forçar algumas coisas. Eu acho que o principal objetivo que a gente tem na cabeça é se manter. Eu acho que todo clube que sobe de uma Série B, o primeiro objetivo é esse. E lógico que a partir do momento que a gente conquistar, e espero que seja o quanto antes, que a gente possa brigar por coisas maiores, né? A gente não vê como impossível também a gente alcançar alguma vaga em uma competição sul-americana, seja talvez uma Libertadores, seja talvez uma Sul-Americana também, né? Mas eu acho que o primeiro objetivo tem que ser permanecer. A gente tem um time jovem também, que é diferente de todas as equipes que tem na Série A, né? É difícil ver um time tão jovem quanto o nosso. Mas também jogadores jovens com experiência, né? Você vê Arthur, Tony, que foram caras que chegaram, que já têm passagens por grandes clubes também. Júlio, que são os jogadores mais experientes, que já têm uma experiência em Série A e que vão, com certeza, passar tudo isso para quem é mais novo, né? Espero que a gente consiga uma boa campanha, mas, como eu disse, o primeiro objetivo é a gente ficar na Série A, que acho que a partir daí dá tempo para nós, jogadores jovens, né, evoluir e chegar num patamar maior para poder brigar com o pessoal de cima. E, Léo, como é que foi essa experiência de morar na casa do Peixoto? Era um cara que eu já conhecia desde o esporte, né? Um cara que eu tinha uma amizade muito grande, desde Recife. Ele morava no meu condomínio lá em Recife também. Então a gente já tinha uma amizade muito grande. Quando chegou aqui, ele foi o cara que me recebeu muito bem também. É um cara sensacional, um cara muito parceiro. E foi bem bom. Eu tava de carro, né? Ele tava sem carro. Não sei se não foi meio por isso que ele fez o convite. Mas vou acreditar que não, vou acreditar que foi pela parceria. Mas brincadeira, mas ele é um cara sensacional. Agradeço ele pela amizade dele de sempre e por ter me acolhido durante esses dias também. Léo, o Diego Pérez, setorista do Bragantino, da Central FM, também está com a gente aqui na live. E ele mandou uma pergunta aqui para você. Ele afirma que você, além de ser o jogador que mais pega com a bola, é o jogador que mais troca passes no Brasileirão. Quais foram os processos que te acreditaram hoje como um dos melhores jogadores do Paulista e do Braga? Bom, eu fico muito feliz por ter essas estatísticas junto comigo, né? Eu sou um cara que também gosto muito disso, gosto muito de estar cuidando minhas estatísticas do jogo e acompanhando meus vídeos para ver. E fico feliz que isso tem dado resultado, né? Acho que esse é o principal. Tá conseguindo transformar tudo isso em números, mas também em ajudar o clube a conquistar vitórias e a conquistar títulos, né? Eu sempre fui um cara que gostei de sair jogando, sempre foi essa uma característica minha. Isso eu consegui fazer muito com o Zago e com o Felipe tenho feito também. Então, isso foi uma coisa que ele viu desde que ele enfrentou a gente ano passado e que desde que ele chegou aqui também. Então, eu fico feliz que os treinadores que têm passado tenham visto isso em mim e tenham me colocado também para ajudar o clube, ajudar o time dessa maneira, né? Na saída de bola, que é uma característica minha, e achando passe também nos meias, seja nos atacantes, para que a gente possa construir o máximo de jogadas possíveis, né? Então, para a gente finalizar aqui, a gente queria saber se a intertemporada que vocês fizeram na Argentina, pré-temporada na Argentina, intertemporada na Áustria, se tem alguma história engraçada que vocês passaram lá. Eu lembro que ano passado o Peixoto me falou que eles ficaram perdidos lá na Áustria. Vocês têm alguma história assim? Cara, a gente passou... Tem algumas que eu não vou me lembrar direito.
que foram muito engraçados do Tubarão lá, cara, que tentando falar inglês, tentando falar alemão, tentando se comunicar, que foram muito engraçados. Eu não vou me lembrar as palavras que ele errou, que a gente dava muita risada, mas ele é um cara que leva tudo muito na brincadeira, então é sempre muito bom brincar com ele. O William também é um cara que a gente enfrentava os clubes de fora e que ninguém entendia nada de português, né? E o juiz também era alemão, e aí na hora do jogo ele dava alguma falta, alguma coisa que o juiz invertia para o lado dos caras, e o William começava a gritar em português, xingando os caras, e os caras não entendiam nada, e a gente só começava a rir no meio do jogo, porque ele falando com a convicção de que os caras entendiam e ninguém entendia nada. E, bom, teve também o dia que a gente foi a Munique, e aí a gente resolveu visitar o estádio do Bayern. Aí a gente foi de Uber, paramos ali no centro, pegamos um Uber, e aí foi tranquilo, porque tinha internet ali no centro, pegamos de uma loja, não sei como é que a gente fez, pegamos o Uber. E a gente chegou e o estádio do Allianz era bem afastado, o estádio do Bayern era bem afastado, e bem afastado da rua onde se pegava o Uber. Então, a gente estava lá fora, estava lá no estádio e eu, vou pedir o Uber pra gente, a gente tem que caminhar. Era longe, era muito longe da rua. E a gente tem que caminhar e chegar lá junto com o Uber. Se a gente não chegar, não sei como é que nós vamos fazer, porque ninguém tinha internet. Aí pedimos e saímos caminhando. Era eu, o Barreto, o William e o Lígia. Quando a gente chegou, assim, tipo, dava para enxergar a rua, mas ainda estava longe, tinha um carro parado. Eu olhei, cara, é aquele Uber. Aí quando a gente olhou pro carro, o carro vazou. Já estava esperando ali faz um tempo, o carro vazou. E a gente, cara, como é que nós vamos fazer para sair daqui agora? Voltamos pro estádio. Aí, sei lá, nós começamos a andar ali, tinha um ponto de ônibus, ou uma rodoviária, sei lá. Consegui conectar rapidinho. Aí consegui chamar e agora vamos esperar aqui. Aí esperamos, chegou uma grega, a motorista era grega, não falava nada com nada, não entendi. E eu enrolo um pouco no inglês, e eu falando inglês com ela, e ela falava menos que eu ainda. E aí era o William atrás, mandando perguntar tudo. Pergunta. Eu falei, eu vou perguntar como? A mulher sabe menos inglês que eu, cara, não dá. Mas foi mais ou menos essa história, assim, acho que todo mundo meio que se perdeu muito lá na Áustria e na Alemanha. Acho que foi essa coisa de ficar perdido e não ter muito como falar. A gente já vamos divulgar aqui já, que sexta que vem, o nosso próximo convidado, segundo convidado, vai ser o William Correia. A gente tinha falado, vamos falar pro Léo contar alguma história do William, fazer alguma pergunta, mas essa história que você já contou, já tem o William, então a gente já fala com ele semana que vem, já bota essa história para ele falar também. Pergunta dessa dele gritar com os caras não entender nada. Pergunta dessa do estádio e pergunta da bolada que ele tomou do Líger. Pergunta da bolada que ele tomou do Líger lá. Ele quase desmaiou no campo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é o que mais tumultua lá no vestiário lá com vocês? Cara, mais é o William? É o William, certeza. Esse cara aí, eu não sei se... Ele chega com a cachona dele, né? Aquela JBL. Eu não sei se uma hora de resenha vai ser suficiente com ele. Eu não sei. E ele gosta de falar pra caramba ainda. Não sei se vai dar. Acho que vai ser pouco ainda. Tem história. O William é uma figura. Quer encerrar aí, Vini? Mas é isso aí, então, pessoal. Vamos encerrar, então, aqui? Léo, e aí já quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Você está estreando a nossa primeira resenha aqui no canal. É uma honra ter você aqui na nossa página aqui no Facebook, no canal. Um cara super humilde, resenha também. E queria agradecer você mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, beleza? Valeu. Eu que agradeço. Fico muito feliz e lisonjado de ter sido o primeiro. Vai vir um cara melhor, talvez, de resenha que eu. Mas já fico muito feliz de ter sido o primeiro, de ter contado algumas coisas, de ter passado um pouco de como foi minha carreira e como está sendo todo esse momento muito, muito bonito que eu estou vivendo aqui. Espero dar mais alegrias para todas as pessoas que me tratam com muito carinho aqui em Bragança.
Valeu, Léo, obrigadão aí. Vitor? Por alugar o seu tempo com a gente aí. Obrigado aí por ser o primeiro convidado do nosso programa de estreia. Valeu. Muito obrigado mesmo. Valeu. Falou. Valeu, começamos com o pé direito. Léo. Vamos anunciar, então. Bom, Já aí, falamos, né, sobre o sexta que vem. Participação do William Correia, mais um jogador do Braga aí. Passagem por clubes grandes aí do Brasil. Que, como o Léo falou, vai ser uma resenha em tanto, né? Então, mesmo horário de hoje, 8 horas, sexta-feira. Tem alguma coisa para falar aí, pessoal? É isso aí, então semana que vem com o William Correia, esse cara resenha. Eu queria agradecer o pessoal, Pedro e Vitor e Matheus, que ajudou a gente a compartilhar a chamada, né, da nossa live no Instagram, nossos amigos, os que estão aqui também na nossa live com a gente, o João Gabriel, meu parceiro, o Eric Lopes, o Diego Pérez. É nóis, Diegão. Obrigadão pela força de sempre, o pessoal da Assim2FM. O Diego é fera. Esse é o cara que... o Diego Pérez é o cara que mais entende do Bragantino, do futebol aqui na região. Esse cara é 10, fera, e sempre ajuda eu e o Vitor Hugo. A Dani Rosta aqui também. O Vinícius Batista, Nimeiro, um abraço, Cícero. Enfim, galera, valeu mesmo de coração. E semana que vem vai estar de volta aí com vocês. Aproveitar aqui, galera. Vocês ainda que não é inscrito no nosso canal no YouTube, ó, entra lá, o Programa Rap 10, youtube.com, Programa Rap 10. Ó, você vai ver lá, ó, as entrevistas que a gente fez, tem reportagem do Bragantino, tem muita coisa diferente lá, que você pode acompanhar no nosso canal lá no YouTube. Falou, rapaziada! Falou, valeu, obrigado. É isso aí, valeu, galera. Até semana que vem.